Histórias incríveis que mostram verdadeiro amor entre donos de pets e seus bichinhos sempre deixam o nosso coração o quê, né? Quentinho. Mas algumas vão além da fofura e podem se transformar em grandes lições de vida. A história dos meus dois convidados de hoje é um exemplo disso. O motoboy Miguel encontrou Ruby na rua, em meio à sua pesada rotina de entregas, e, mesmo sem nunca ter tido um cachorro antes, sentiu que deveria ser para Ruby o lar que ela não tinha. Ele a colocou em sua moto e passou a fazer entregas ao lado dela. Viralizou na internet e o resto é uma história de companheirismo que desde então só cresce e inspira pessoas ao redor do mundo. Para dar aquela força, já curte e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que é louco pro cachorro, porque o episódio de hoje é feito especialmente para quem ama latidos. Eu sou o Paulo Fonseca e você está no Santo Focinho. Miguel, seja muito bem-vindo aqui ao Santo Focinho. É um prazer estar aqui com você e com a Ruby. Eu que agradeço pelo convite, né, para a gente estar contando sobre a nossa história, né, uma história de amor, e não só sobre a nossa história, mas sobre a causa animal e todo esse amor e respeito que a gente tem que ter com os pets, né? Gente, a Ruby chegou aqui no estúdio e não chegou de qualquer jeito não, tá? Ela fez jus ao título aqui de entregadora, junto com o Miguel, e ela veio, ó, de mochilinha, de bag de entrega, tá? E também de capacete. Ô Miguel, me conta a história. Como que vocês chegaram nisso daqui? Porque é um capacete, inclusive, é idêntico ao do Ayrton Senna, né? Esse capacete é um capacete que eu fiz uma homenagem, né, a um evento da Fórmula 1 que teve em São Paulo, que a gente foi convidado. E eu falei, vou fazer um capacete para uma pintura do Ayrton Senna. O capacete ela já tinha, né? Esse capacete é um capacete que realmente é feito com material dos capacetes que fazem para humanos, né? O material, viseira, por dentro, tudo. E a gente foi na fábrica, conhecemos o dono, fizemos um tour pela fábrica. 100% personalizado. 100% personalizado, as medidas foi tirada da cabecinha dela e tem um protótipo lá. Toda vez que eles lançam um capacete, eles mandam um para a Ruby e um para mim. Com o mesmo desenho, o mesmo modelo. Que legal. E como é que foi essa adaptação dela usar o capacete? Eu não fiz nada, eu apenas coloquei e ela ficou. A Ruby nunca foi treinada, né? Ela fez tudo de livre e espontânea vontade. Eu só fui me adaptando, né? E, inclusive, a bag também é uma bag feita pela empresa, né? Que a gente já fez divulgações para eles, né? Ela trabalha de verdade fazendo entrega. Olha só. Eu levo sobremesa aqui, já teve vezes eu faço essa brincadeira nas redes sociais quando eu filmo, né? Quando a gente vai entregar o almoço, a sobremesa vai aqui dentro. Aí eu falo para a pessoa pegar, é uma bag de verdade, tem a função térmica e feito pela fábrica, né? E me fala uma coisa, você tem ideia assim, de quantas entregas vocês já fizeram? Mais de 5 mil. Caramba! A Rubizinha, por que você nunca foi lá em casa? Eu tava querendo pôr ela até no Guinness, né? Eu andei pesquisando para saber como é que faz, porque eu tenho certeza que eu desconheço outro cachorro que faz entrega, então eu tenho certeza que ela teria grandes chances de entrar para o Guinness como sendo uma motodog, né? E hoje vocês vão literalmente de moto, né? Sim. Mas como que é isso? Você colocou ela ali, ela ficou? Não, eu sou motoboy há mais ou menos uns 20 anos. Ela está comigo há uns 10, 11 anos trabalhando junto comigo, então eu passei 10 anos sendo motoboy sozinho, porque hoje eu tenho essa companhia, né? E durante esses 10 anos, fazendo essas 5 mil entregas, né? E o que eu achei muito legal de tudo isso, nessas caminhadas, nessas andanças, nessas entregas, é ver a reação das pessoas, né? Como que elas reagem quando vê um cachorrinho. Eu costumo dizer que a gente percebe a personalidade e o caráter das pessoas quando olha para um cachorro. Porque quando você sorri, quando você passa a mão, quando você brinca, você fala, é uma boa pessoa. E eles retribuem, sabem, né? Quem que é bom, quem que é ruim. E começou assim, como eu falei, eu nunca ensinei ela. Eu encostava a moto no portão de casa quando eu chegava, porque a Ruby é um resgate, né? Ela foi resgatada lá no Capão Redondo, num domingo frio e chuvoso, típico de São Paulo, né? A Rubizinha é 100% periferia, né?
Que é um dos problemas da causa animal, o maior é a periferia, né? Olha só. Eu acho que o trabalho, né, sobre a causa animal, o maior problema é na periferia. E foi lá que eu achei ela. E ela tinha tumor, TVT, fez quimioterapia, Caramba, é fez uma cirurgia. história, então. E eu não conhecia esse amor, né? Eu nunca tive cachorro na vida, a Rubizinha Foi seu primeiro cachorro? Meu primeiro cachorro. Inclusive, eu fui criado numa família que não gostava de cachorro. Gente, olha só. Não fazia mal, mas não queria ter. Inclusive, a minha mãe discutia muito com a vizinha, porque ela resgatava cachorro. E eu cresci nesse ambiente. Cachorro é sujo, cachorro traz doença, cachorro faz barulho, late. Quer descer, bebê? Temos que respeitar a vontade do pet aqui. Senta, pai, senta aí, senta. E me fala uma coisa, Miguel, a gente estava falando aqui mais cedo que você falou que existe muito preconceito com quem resgata animais. Me conta mais essa história. Então, que nem a vizinha sofria esse preconceito da minha mãe, né? Então eu cresci nesse ambiente. E eu só fui entender o que é um pet na nossa vida depois que a Rubizinha entrou na minha vida. E a Rubizinha, ela foi um pedido que eu fiz para Deus. Porque sabe aqueles momentos que você se questiona, que você está meio perdido? E um dia eu parei e falei, Deus, eu preciso de um sinal. Eu preciso saber que a vida tem algum sentido. Eu preciso que o Senhor me mostre um caminho e me dê um sinal. E logo em seguida, a Rubizinha entrou na minha vida. E eu não tinha percebido. Eu não tinha percebido que esse era o sinal. E como que foi esse encontro, esse sinal de Deus, né, que você pediu e recebeu? Você disse que ela foi resgatada no Capão Redondo. Então, ela já tinha donos, ela já tinha tutores. E como que foi essa história? Então, porque eu vejo que tem muitas pessoas que passam por isso, né, nesse cotidiano, que fica ali naquela rotina maçante, né, e às vezes perde um pouco o sentido da vida, né, e às vezes fica se questionando. E foi quando eu estava nesse momento, eu vejo que tem muitas pessoas assim que passam por isso, e aos poucos, quando ela entrou na minha vida, eu fui tendo uma direção, uma causa para lutar, desculpa, que é uma causa dolorida, dói demais. Muito nobre, né? É uma causa que a gente está falando de vidas, né? É uma causa que a gente sofre muito. E foi assim que eu comecei a entender sobre a vida, até mesmo sobre as pessoas, né? Porque a gente entende muito sobre essa questão de como as pessoas tratam os animais, não só os pets, né? Os animais, mas principalmente os pets, que eles vivem em sociedade, né? Eles não são animais de florestas. O que foi, bebê? Então, como eles são animais que vivem em sociedade, aí a gente consegue, às vezes, perceber a personalidade das pessoas através de como eles se comportam com o pet. Sim. Porque, como eles são seres que não fazem mal para ninguém, que só traz alegria, só traz amor, carinho, eles não querem saber se você tem condições financeiras, onde que você mora, não tem vaidade. Então, eles são muito puros. Então, quando as pessoas... Você vê que a pessoa entende isso e interage e retribui isso, a gente vê que é uma pessoa de bom coração. E no fim das contas, as pessoas que têm preconceito, né, e que se afastaram de você, no fim das contas é um livramento, né? Eu perdi amizades, tiraram, como eu falo, o preconceito, né? Quando eu comecei a andar com a Rubi, que eu colocava roupa rosa nela e colocava uma camiseta rosa, um boné rosa, aí meus amigos ficavam tirando chacota, colocando nomes, né, que a gente sabe. Agora você virou isso, virou aquilo. E eu fazia isso para acompanhar, né? Ela é fêmea, e eu queria ali fazer esse conjunto. E no fim das contas ela estava curtindo, né? Porque para ela tudo era diversão, imagino. Eu queria mostrar para as pessoas que a gente tinha essa ligação. E tudo isso eu sofri muito. Só que com o passar do tempo, né, com tudo que veio acontecendo nas redes sociais, entrevistas, reportagens, hoje eu faço ações na causa animal, juntamente com o Vira-Lata Clube, que é parceira.
Que teve aqui, inclusive, Teve no episódio aqui, anterior. A gente faz eventos de adoções, né? Eles têm um trabalho muito bacana. Né? Você resgatou a Rubi e ela estava com câncer. Como que foi esse processo do tratamento, Foi difícil. tanto financeiramente? É como eu falo que eu nunca tive cachorro, então eu vim aprendendo tudo, eu aprendi tudo com a Rubi. O que era TVT, o que é tumor, o tratamento, esse mundo médico veterinário. Eu não entendia nada, eu aprendi tudo com ela. E ela, quando eu resgatei, que a gente levou no veterinário, ela não era castrada, aí foi feita a castração. Na castração percebeu-se que ela tinha um tumor venéreo, aí extraiu o tumor e ela fez 5 sessões de quimioterapia, que eu nem imaginava que tinha quimioterapia para cachorro. E ela fez 5 sessões de químio, o pelinho dela ficou bem ralo, e foi uma época que foi muito preocupante, né? Mas isso foi logo no começo, ela já está comigo há 11 anos e ela muito bem de saúde. E qual que foi o maior desafio, assim, né, nesse momento aí de tratamento dela? Senta, pai. Como eu falo, como a gente não tem muito conhecimento, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Tipo, a aflição, né? A doutora falava, eu não posso errar a veia, porque aquilo é corrosivo. Nossa, assustava demais, né? Para, bebê. Vem aqui, vem no colinho do papai, vem. Então, foi um processo muito difícil. Inclusive, um dos problemas da causa animal é exatamente esse, são tratamentos veterinários, né? Que além de ser caros, né? Bastante caros, né? Demanda muita dedicação, né? Para estar ali acompanhando, levando, trazendo e fazendo toda essa dinâmica. Sim. O que foi, bebê? A Rubizinha, gente, ela já está aqui no estúdio há tem tempinho. Então ela já está... Senta, papai, senta. E assim ela se recuperou, né? E hoje, devido a toda essa evidência que a Rubizinha ganhou nas redes sociais, né? Com esse trabalho que a gente faz, todo esse trabalho começou na pandemia, que eu lembro que na pandemia eu estava fazendo entrega, né? Nessa época era noite e eu não gosto de levar a Rubi à noite, eu só levo ela de dia. Uhum. Em dias agradáveis, né? Quando tá chovendo, muito frio ou muito calor, né? Eu não levo. Sim. E nem à noite. E eu lembro que eu estava na rua fazendo entrega, inclusive na Vila Mariana, na porta de um prédio, e esperando, toquei a campainha, me identifiquei lá pro porteiro e anunciei o apartamento. Isso na pandemia, né? Que só tinha motoboy e cachorro na rua, né? Uhum. Top. Eu até digo que os cachorros se identificam muito com os motoboys, né? Porque é motoboy e cachorro que você vê direto na rua. Esses dias eu vi um vídeo de um cachorrinho que ele sempre corre atrás do motoboy. Uhum. E um belo dia o motoboy resolveu correr atrás dele. Ele não sabia o que fazer, ficou todo perdido. Né? Acho que é uma parceria de longos anos. Inclusive a Rubizinha, ela tem a fama de não correr atrás de motoboy, ela corre junto com o motoboy. Né? Muito legal isso. Os motoboys falam muito sobre isso. E lá na pandemia, né, nessa época, eu fazendo entrega, aí eu vi um cachorro fuçando no lixo, no outro, e eu ali parado no portão esperando o morador vir retirar a encomenda dele, a comida dele. E como que é a reação das pessoas quando vem a Rubizinha chegando? É bem inusitadas, né? Então, essa situação da Special Dog, lá da pandemia, foi assim que eu tive a ideia de começar a fazer esse trabalho, que eu nomeei como Saquinho Mata-Fome. Me conta mais. Quando eu vi aquele cachorro fuçando no lixo, aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Foi aí que me despertou o interesse em querer ajudar os cachorros de rua. E querer fazer alguma coisa. E eu comecei com... Oi, pai, senta. E eu comecei com R$10. Eu comprei 1 quilo de ração numa casa que vende ração a granel, peguei um pote da Rubi e fiz 7 saquinhos. Coloquei na bag e falei, a partir de hoje, toda vez que eu ver um cachorrinho passando fome na rua, eu vou parar e entregar um pouco de ração. Você já tem ideia de quantos cachorros você conseguiu ajudar dessa forma? Então, aí eu comecei com R$10, 7 saquinhos.
Um dia eu olhei na sala da minha casa e tinha 750 quilos de ração. Caramba. Porque eu comecei a postar e o pessoal começou a doar. Ajudar. Aí eu doava 100 quilos e chegava a 200. Eu doava 150 quilos e chegava a 300. E é um dado, gente, que a gente trouxe, inclusive, no último episódio, foram mais de 30 milhões, mais de 30 milhões de cachorros nas ruas. Então, imagino que isso aí deve ter ajudado muito os cachorros, né? Sim, ajudou. E você faz isso até hoje? Ajudou bastante, faço isso até hoje. Na pandemia era um pouco mais de intensidade, porque as pessoas tinham gente que perdeu emprego. Aí como começou a chegar muita ração, aí eu falei, meu Deus, não vai dar para mim ficar doando de saquinho em saquinho. Sim. Aí eu falei, eu preciso criar algo para poder descarregar mais, né? De desovar mais para chegar mais, porque não parava de chegar, né? Até da França eu recebi doação, chegava da França, de Portugal, que eles compravam pelo LX e mandavam entregar na minha casa. E aí eu peguei e inventei Bolsa Ração Rubi Fofa. Aí eu entrava eu fiz um vídeo no Instagram falando, pessoal, se você perdeu o emprego, não está tendo condições de alimentar o seu cachorrinho, entre em contato com a Rubi que a gente vai levar um pacote de ração para você. Aí se tivesse 3 cachorros era 10 quilos, 4 cachorros 15 quilos e 5 cachorros 20 quilos. E eu passei 1 ano sustentando família. Oi, pai, tá aqui. E eu passei 1 ano sustentando famílias doando a ração, na época da pandemia. E mesmo assim não parava de chegar a ração. Aí eu comecei a ajudar ONGs e protetoras. Eu ligava para as ONGs e falava, tá precisando de ração? Oi, pai, vem aqui. Que água, talvez? Ela me chama. Eu tô vendo aqui, gente. Vem aqui, pai, no meu colo, vem. Aí eu comecei a ajudar ONGs e protetoras, eu ligava para as ONGs, né, nas redes sociais, eu entrava em contato e falava, tá precisando de ração? Ah, Miguel, claro, porque ONG sempre está precisando, né? Eles sempre estão precisando de ajuda. Aí eu começava a levar 100 quilos, 150 quilos, mandei até para o Rio de Janeiro. Fiz ações lá no Rio de Janeiro, passei 4 meses lá no Rio fazendo essas ações, repercutiu no Rio também, Metrópole, Band Rio. Então, E esse apoio da mídia é muito importante, né? Para que bom. As pessoas continuem ajudando e outras pessoas também possam se espelhar, né? No exemplo do seu exemplo e da Rubi, poder ajudar mais cachorros. Inclusive, toda essa história e toda essa ação de ajudar a Rubizinha, que entregava ração para cachorro de rua, né? Falam que ela faz entrega de delivery para cachorro de rua. E isso repercutiu até internacionalmente, né? A gente fez reportagem na Reuters, na Deutsche Welle. Oi, pai. Saiu em mais de 50... Oi, pai. O que você quer? Vai lá ver. Você quer vir aqui, tio? Deixa eu ver. Vê o que você quer, pai. Vem aqui. Senta, bebê, senta. E isso repercutiu demais, né? E eu fico muito feliz por isso, né? Porque eu falo que eu nunca tive pretensão de ganhar dinheiro com essa situação, de ter fama com essa situação. Eu sempre quis... Calma, bebê. Tem alguma coisa que é o papel? Vê se é o papel. Será que... Ai, pai. É focinho para focinho, gente. Então, e eu nunca tive pretensão de ter fama, nada disso. Eu sempre quis evidenciar o amor, eu sempre quis evidenciar o vira-lata resgatado. E quando eu vejo que eu consegui atingir isso, eu costumo dizer, objetivo atingido com sucesso. Porque era isso que eu queria, levar essa imagem. E não só do cachorrinho resgatado, mas também do motoboy, que eu acabei atingindo, sem querer, 2 categorias que são muito discriminadas, que é o cachorro vira-lata e o motoboy. E essenciais, né? Porque no fim das contas, nesse momento de pandemia, por exemplo, todo mundo precisando de um motoboy. Precisamos até hoje, né? Porque sempre quando a gente quer, enfim, pedir alguma coisa para casa, a gente recorre ao serviço de um motoboy, então é uma classe que precisa ser valorizada e que bom que você está aqui para poder dar visibilidade a essa causa. Miguel, me fala uma coisa, eu tô vendo aqui que a Rubi, ela tá com esse peitoral
escrito suporte emocional. Realmente a Rubi é meu suporte emocional. E isso daqui é uma lei que ainda está em desenvolvimento. Calma, bebê, o que você quer? Deixa eu ver. Senta, pai, senta. Essa é uma lei que ainda está em desenvolvimento, ela foi criada no Rio de Janeiro, inclusive tem um órgão que cuida disso, né? Tem todo um processo para você se registrar como o seu pet como sendo suporte emocional. Você tem que passar no veterinário, você tem que passar no adestrador para o pet atender comandos básicos, para ver a saúde do pet e ter todas as vacinas necessárias que a lei exige. E você também tem que passar por um psiquiatra para ele atestar que você tem dependência emocional. Legal isso. Aí você entra com toda essa documentação no órgão lá no Rio de Janeiro, que a lei foi criada lá. Aí, não, bebê. Aí você tem que fazer esse colete de identificação e esse crachá quem dá para o pet é o órgão que cuida. Então, é tudo muito bem elaborado para você poder entrar em qualquer lugar, né? Sim. A Rubi hoje pode entrar em supermercado, restaurante, trens, metrô. Como é que é o impacto, assim? Você já comentou um pouquinho, mas como é que foi o impacto, assim? E como que é o impacto no dia a dia de ter a Rubi na sua vida? Ela mudou muito a minha vida, né? Porque teve alguns benefícios, apesar de eu nunca ter pensado financeiramente, né, em ter benefícios, mas mesmo assim ela sempre trouxe, né? Ela tem marcas e patrocínio. Hoje ela é marca própria, né? Ela tem uma marca de Legal. peitoral, inclusive registrada, Rubi Fofa, produtos Rubi Fofa. A gente faz divulgação para marcas e produtos, além de marcas pet, a gente faz também para o ramo motociclístico, né, vamos dizer assim. A gente tem apoio da Cachorro Louco, da Special Dog, já fiz divulgação para empresas de delivery, né, Rappi, iFood. E ela tem, também ela ganhou já 3 motos, ela ganhou. Caramba! Inclusive a moto que você viu chegando é dela. E a gente tem patrocínio da marca também, que é a Bajaj. Inclusive roubaram a moto da Rubi. Olha, mentira, roubaram a moto dela. Umas 2 semanas atrás, estouraram o portão da minha casa e levaram a moto. E isso repercutiu tanto, que as pessoas gostam muito da Rubi, têm um amor imenso por ela. E veio até a reportagem, veio até o SBT gravar e falar sobre esse roubo da moto da Rubizinha. Porque tudo que acontece com a Rubi repercute muito, né? Sim. Nossos vídeos têm 9 milhões, 5 milhões, 2 milhões de visualização. E nesse meio de redes sociais, Miguel, a gente infelizmente a gente recebe bastante apoio, mas infelizmente também tem muita gente criticando, né? E nesse caminho, assim, tem algo que como que é a sua relação assim, com as redes sociais hoje? Nas minhas redes sociais, a maioria são todos apaixonados por pets. Além dos motoqueiros, né? Mas também tem a grande maioria. Quando eu montei, eu achei que ia ter muito mais motoqueiro do que apaixonados por pet, né? Mas a grande maioria são de pessoas apaixonadas por pets, apesar de existir os haters, né? Que vêm ali Sempre tem. Cutucar a gente, e geralmente é bem na ferida, porque costumam dizer que eu coloco a Rubi em perigo. Tá bom, pai. Não gosta do hater, né, Rubi? Também não. Não. E muita gente criticou, né, falando que eu estava colocando a vida dela em risco. Já são 12 anos, né, gente? 12 anos, né, Rubi? Será que tem aquele... Será que tem um franguinho para dar para ela ficar mais calminha? Acho que ela tá com fome. A gente estava falando agora desses projetos de lei. Eu li que você tem mais de 15 projetos, né, em tramitação, assim. E dentro desses projetos que você apoia e participou da construção, tem alguma assim, que você considera que é urgente, que a gente precisaria rápido de movimentação? A causa animal, tudo na causa animal é urgente, né? Nada pode ser deixado para depois. Só que tem aquelas de primeira necessidade, vamos dizer assim, né? E, inclusive, a gente vê muitos casos aí que repercutiram na mídia, né? Absurdos, assim como o caso do
do cachorrinho orelha, né? Sim. E através dessas situações a gente vai tendo ideias e desenvolvendo, né? Eu tenho mais de 15 projetos para pôr em andamento na causa animal e tem 3 projetos que eu criei que foram apresentados, protocolados e apresentados, projetos que pegaram de mim, sabe? Não colocaram meu nome. E só que eu fico feliz porque, de certa maneira, vai ajudar os pets. Tem algum projeto específico, assim, que você se lembre? O abrigo e albergues é obrigado a aceitarem moradores de rua. Esse foi um projeto criado por mim, apresentado por um deputado estadual, que nem colocou meu nome. Olha só. E ainda chamou uma outra deputada e colocou o nome dela lá também. E foi aprovado. Hoje é lei. Os moradores de rua podem levar os cachorros para o abrigo e para o albergue. E essa lei, eu costumo dizer que a gente, para poder entender sobre a causa animal, a gente tem que estar enfiado nela até o pescoço. Eu desenvolvi essa lei na rua. Eu estava na Praça da Sé fazendo uma doação de ração, dessas que eu faço, né, da Special Dog, e parou uma Kombi e começou a recolher os moradores de rua. As assistentes sociais, né, com aquele jaleco verde escrito atrás. E tinha um rapaz comigo que eu estava doando ração. Aí eu virei para ele e falei, por que você não vai, né? Aí ele falou, não posso porque eu tenho pet. Eu já vi vários casos desses. Eu moro aqui na região da Santa Cecília e é bem comum ver os moradores de rua com seus pets, né? Uhum. Aí eu peguei e falei, pô, por que não pode? Aí eu criei essa lei, comentei com o deputado estadual e ele foi lá e protocolou e foi aprovado. E o outro também que eu vi nas ruas, na Praça da Sé, ali na região do centro, fazendo doação, vi um morador de rua encostar a carroça na frente do Bom Prato, desceu da carroça, tinha um cachorrinho em cima da carroça dele, entrou no Bom Prato, comprou uma marmita, foi lá fora, sentou no chão e dividiu a marmita dele com o pet. Aí eu falei, por que não tem um pote de ração dentro do Bom Prato? Aí eu criei o projeto Bom Pote de Ração, que seria dentro do Bom Prato. O Bom Prato custa R$1 e o Bom Pote iria custar 50 centavos e com uma área onde o morador poderia levar o seu pet e estar comendo com ele ali naquela área reservada para os pets. Outra lei que foi apresentada, que também não colocaram meu nome, e está em andamento. E uma outra lei também que eu criei, desenvolvi, né, que é fazer palestra em escolas públicas. Eu queria fazer... inclusive, o que aconteceu com o caso Orelha, foram 5 adolescentes, né, jovens adolescentes, e eu acho que se esse projeto já tivesse em andamento, apesar de ter sido protocolado e estar lá em desenvolvimento, eu acho que esse tipo de projeto futuramente vai evitar muitos maus tratos, porque leva uma conscientização. E a gente tem que trabalhar isso na raiz. E onde que é? Lá nas escolas, com as crianças, que são os futuros tutores, os futuros adultos. Então eu criei uma conscientização, uma palestra de conscientização na escola pública, com imagens que passam no telão, com médica veterinária falando sobre doenças e curas, com ONG protetoras levando cachorrinhos para interagir com as crianças, falando sobre o trabalho de resgate, adoção, de feiras, etc. E levar... Calma, bebê. O que mais? E levar políticos do meio, né, da causa animal, para falar sobre leis e projetos. A gente estava falando em outro episódio com a Viviane, né, sobre esse caso do Orelha, que realmente é chocante, né? As pessoas... eu não consigo entender o que leva uma pessoa a fazer isso. E do seu ponto de vista, o que falta para a gente evitar mais situações como essa? É lei que falta? É aplicação das leis? O que falta? Conscientização. Eu acho que o melhor caminho, porque assim, a gente vê muita gente fazendo esse trabalho na causa animal, de resgate, de feiras de adoção, as protetoras que acolhem os cachorrinhos. E se não houver uma conscientização, isso não vai parar nunca. É sem fim. Porque tem que mudar a mentalidade da população para isso ter um resultado. Então, a conscientização é a solução. Esses dias eu estava fazendo uma live com uma
uma grande digital influencer, e ela é psicóloga e tudo, e eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei assim, você sabe o que acontece se você deixar o seu pet amarrado numa corrente no quintal da sua casa? E ela, ela falou, não sei, Miguel. Eu até faço essa pergunta para você, você sabe o que acontece? Não sei. Você entendeu? Uhum. Falta informação. E olha que a gente é ligado na causa animal. Se a gente que é ligado na causa animal, muitas pessoas não sabem, imagina a população que não tem todo esse amor que a gente tem. Sim. Ninguém sabe. Assim, até um... E você sabe o que acontece? Se você deixar o seu pet, é prisão de 3 a 1 ano de detenção. Se o animal morrer ou te deixar lesões, além de multa, né? Isso agrava e aumenta de 2 para 5 anos e aumenta a multa. Essa é a lei, se você deixar um pet amarrado no quintal da sua casa. Olha só, gente, ó. Olha, o aviso tá aí. Eu não sabia, não conhecia. E é através, né, desses canais aqui que a gente abre que a gente pode conhecer mais, se informar, não só para trazer bem-estar, levar eles, né, para nossa casa, ter cuidado, mas também fazer o que é certo para eles, né, principalmente. Miguel, me fala uma coisa. O que você acha que falta, assim, tirando a conscientização para os animais, de fato, o Brasil ser considerado um local seguro para os cachorros? Primeiro, assim, como eu te falei, a conscientização. E segundo, o interesse de todos. A causa animal precisa muito de ajuda. Então, você vê que um caso como o da orelha repercutiu nacionalmente. E muita gente, pessoas que a gente nunca viu. Casos, né, que não tem de outras orelhas. Sim. Aí, né, que a gente não fica sabendo. Eu mesmo, nessa andança aí por aí, fazendo doações e tudo mais, e trabalhando na causa animal, eu me deparei com situações que deixam a gente chocados. Tipo assim, cachorrinhos queimados, esfaqueados, pendurado pelo pescoço, enforcado. Então, o caso do orelha é só mais um caso de milhares de outros. E aí, quando cai no gosto da mídia, aí tem essa repercussão. Aí aparecem protetores e simpatizantes da causa que a gente nunca viu. Isso não pode ser por apenas um momento ou por um caso. Isso tem que ser sempre. Porque a causa animal é isso. Se isso deixou alguém chocado, é porque ela não conhece a causa animal. Porque quem conhece a causa animal, a gente se choca, mas a gente sabe que isso é quase que normal. Então, assim, eu fico me perguntando, o ano inteiro eu não vejo essas pessoas, eu não sei se estão aproveitando o hype, né? Com certeza. Ou se realmente tem todo esse amor e essa preocupação com a causa animal. Só que eu não vejo isso. Eu vejo protetoras e ONGs fazendo rifa, não consegue atingir a meta, sem ração para alimentar seus cachorros, várias situações que ninguém ajuda. Aí agora você vê o Brasil inteiro se importando com um caso. Ok, que através disso aconteça uma mudança. Agora, se for igual o Sansão, que tem até a lei Sansão, só foi naquele momento. Se for igual o cavalo que teve recentemente, o pessoal só aparece nessas horas. E não pode, tem que ser constante. Miguel, e para quem quiser acompanhar o projeto, o trabalho que você tem, além do próprio Vira-Lata Club, quais são as suas redes sociais para o pessoal poder seguir? Tem a rede principal, que é o Instagram, Rubifofa, tem o TikTok, que é Rubifofa1. Juntando todas as redes aí, tem 400 lá no TikTok, 400 no Instagram, tem 200 no Face, mas as principais são essas duas. Gente, vamos fazer o Miguel chegar a 1 milhão de seguidores, né? Porque ele merece. A Rubizinha e toda essa causa aí merecem mais visibilidade. Inclusive, esse trabalho que você faz é muito importante para dar visibilidade para ONGs, protetoras e para casos, né, de cachorrinhos que são recuperados, assim como a Rubizinha que saiu da rua, hoje se tornou uma cachorrinha conhecida no mundo inteiro. Eu jamais imaginei que... Eu costumo dizer que ela saiu do Capão Redondo e atravessou o mundo. Hoje a gente tem seguidores em Portugal, em todos os lugares que eu nunca nem ouvi falar.
Eu E recebo as redes sociais têm um poder realmente transformador, né? Tem um poder. Acho que assim, a gente precisa dar visibilidade para pessoas como o Miguel, mas assim como o Miguel, tem outras pessoas também que precisam dessa visibilidade, que de fato fazem a diferença. Miguel, assim, o Santo Focinho, ele nasceu assim, de vídeos de virais, né, engraçados, mas eu entendi que quando a gente tem o poder de informar e de chegar a tantas pessoas, né, a gente já está com praticamente 150 mil inscritos no canal e vídeos com mais de 10 milhões de visualizações. Isso é muito bom. Eu senti que só isso não bastava, né? A gente precisava dar voz às pessoas que de fato vivem o dia a dia, né, da proteção animal, do cuidado, e ao mesmo tempo informar as pessoas, porque falta ainda muita informação, né? E também tem muita desinformação, né? Porque nesse meio do caminho do caso da orelha, por exemplo, tem várias ONGs, né? Na verdade, vários fakes pedindo Pix enfim, querendo, e outros influenciadores também querendo seguir esse hype para poder só conseguir seguidores. E Miguel, e assim, você como motoboy, você teve de fato uma transformação na sua vida, né? Quando você, com a Rubi, conseguiram apoio dessas marcas. Como que é a sua vida hoje, assim, a sua rotina? Então, hoje eu costumo dizer que a Rubi, ela começou me ajudando, né? Fazendo Você entrega. pediu ajuda e foi ajudado. E hoje eu trabalho para ela, né? Hoje ela tem marca, tem patrocínio, os vídeos dela são monetizados. A gente trabalha na causa animal. Inclusive, eu tenho alguns convites, né, para fazer parceria com grandes protetores da causa animal, que agora, recentemente, a gente recebemos alguns convites, eu estou analisando, inclusive para colocar os projetos em andamento, né? Então eu vejo, eu percebi que para a gente poder ter um resultado dentro da causa animal, a gente depende da política. Sim. Se a gente, mesmo qualquer pessoa, por mais força que tenha na rede social, ou que o seu trabalho seja bonito e etc., mas o que realmente faz mudar a causa animal é a política, como a lei sanção, a lei dos maus tratos. E hoje você tem alguma referência assim, política que te apoia, ou que você vê que apoia outras pessoas? Tenho. Ou ainda falta? Precisa de mais? Eu vou falar para você que assim, a gente tem algumas referências sim, mas eu vejo que pode ser feito mais, sabe? Eu tive muito contato com muita gente da causa animal e eu acho que precisa ter um pouco mais de empenho. Às vezes eu vejo que falta isso, sabe? Precisa chegar alguém com mais garra, com mais gás. Existe um trabalho que a causa animal faz, que alguns protetores fazem, que é muito feijão para arroz, sabe? Tipo assim, é a fórmula que deu certo. É necessária, é extremamente necessária, que é o resgate, sabe? Ir lá, pegar o cachorro, meter o pé na porta, tirar o cachorro dos maus tratos. Como eu falei para você, cumprir a lei, né? Sim. Porque existe a lei depois que o problema existe. Sim. Depois que o problema é feito. Aí tem a lei e tem pessoas para cobrar isso. Meter a porta, fazer a pessoa pagar, multa e até preso. Só que não existe algo feito para não acontecer isso. Porque no fim das contas, no meio disso tudo, são eles que estão sofrendo, né? Sim. Então, se a gente puder evitar isso... Eu costumo dizer que a causa animal, ela tem várias maneiras de você atuar. Existe as ONGs e protetoras que acolhem os animais, que para mim são as pessoas que fazem o trabalho mais difícil. Imagino. Porque muitas dessas pessoas que resgatam o animal, o pet não fica com ela. Ele leva para uma protetora. É a protetora que vai levar no veterinário, que vai dar banho, que vai cuidar, que vai limpar a baia. Tem veterinários aí que passam, veterinária não, protetoras, né? Que passam finais de semana limpando baia de cocô e xixi de cachorro. Enquanto a gente vê gente bacana aí da proteção numa praia, num restaurante, entendeu? Sim. Então, elas que fazem o trabalho mais difícil da causa animal. E tem as pessoas, os políticos, né, que realmente têm feito alguma coisa, mas pode fazer muito mais. Com toda certeza. E esses são como você pode trabalhar na causa animal. Eu trabalho com a conscientização.
Eu quero trabalhar com conscientização e desenvolvimento de leis. Eu não faço resgate, eu não tenho ONG, mas eu divulgo, eu levo nas minhas redes sociais o amor. E acaba que tem que ser uma rede de apoio, né? Sim. Porque é isso. Cada um sabe fazer bem aquilo que se propõe a fazer, mas ao mesmo tempo a gente precisa de todo mundo, né? E se você fizer um trabalho de conscientização, de prevenção, às vezes é muito melhor do que ter uma lei para agir depois que o problema é feito. Porque a gente não quer que aconteça, a gente não quer executar a lei de prisão, multa ou punição. A gente não quer, porque se a gente for fazer essa lei, algo de ruim aconteceu com o pet. Então, eu acho muito melhor fazer um trabalho para que não haja esses problemas, porque aí o pet não sofre. Sim. E o pessoal se preocupa muito com o depois do ato feito. E me fala uma coisa, o que você diria para alguém que não tem um animal, assim como você não tinha, e está interessado em ter agora, ou o que você diria para alguém que nunca pensou em adotar um bichinho? Adote, pelo amor de Deus. A Rubi, eu costumo dizer, quando eu saio por aí, né, depois que eu comecei a ter esse entendimento sobre a transformação que eles fazem na nossa vida, independente desse caminho que eu resolvi seguir, né, que é ajudar e trabalhar assim, efetivamente na causa animal, mas assim, mesmo que você não venha trabalhar, fazer tudo isso que a gente faz dentro da causa animal, mas eu vejo o que eles fazem dentro de casa, na família. É muito bom. Só leva alegria, diverte a casa deixa de ficar monótona, traz muita felicidade, muito amor. Às vezes eu chego em casa estressado. Sabe quando você está na rua estressado por alguma razão? Na hora que eu abro o portão, ela vem correndo e pula em cima de mim, vai lá, pega o brinquedinho. Aí eu olho e falo, vixe, acabou meu estresse, mano. Assim, a saúde mental ela tem ganhado bastante destaque na mídia. E assim como a Rubizinha, né, que virou esse apoio emocional aqui do Miguel, e vice-versa, né, porque também a Rubi acaba tendo esse lar, tendo todo esse acolhimento. Acho que é cada vez mais importante a gente, de fato, falar sobre isso, né? E aí a gente também tem que falar aqui também, agradecer também o apoio dos lugares que você pode visitar e pode levar o pet junto. Na hora de viajar, pode viajar junto, né? Tem crescido muito esses lugares pet-friendly, né? Que antigamente sofria muito preconceito. Quer dizer, você nem podia entrar, né? Sim. Hoje em dia, a maioria dos lugares, shoppings, restaurantes, tem o espaço, né? Isso tem crescido cada vez mais. Então, a gente percebe, que eu até percebi, assim, quando a Rubizinha começou a trabalhar comigo de delivery, eu percebi que eu comecei a mostrar que o cachorro, ele faz parte da nossa vida, não só lá em casa, no quintal ou dentro de casa. Ele tá, assim, diariamente e de uma maneira muito constante na nossa vida, inclusive trabalhando, né? Sim. Aí eu percebi, eu falei, pô, a Rubi trabalha comigo. Sim. Aí eu percebi que tem pet terapeuta, tem socorrista, tem de alfândega, tem policial, no exército, na marinha, aeronáutica, e eles estão em todos os lugares. E são super companheiros, né? Então a gente tem que entender que hoje os pets, eles fazem parte da sociedade. Então a gente tem que ter leis para eles e respeitar eles, assim como um indivíduo, né? Sim. Inclusive tem pets que têm sobrenome, tem cartórios que você já pode registrar seu pet e pôr o sobrenome. Esses dias, um amigo que é advogado, ele cuida de patrimônio. Ele me falou que teve um caso de uma pessoa que deixou mais de R$1 bilhão. Eu já vi vários. E, cara, isso acabou sendo uma disputa na família, sim, porque as pessoas que, né, não cuidavam do pet queriam de toda forma ficar com o dinheiro. E aí, mas você percebe realmente que no fim das contas, o que eles nos dão é muito mais e vale muito mais do que qualquer dinheiro, né? Antigamente as pessoas tinham um cachorro para cuidar do quintal, para ficar vigiando. Pra ser aviso ali, né? Hoje em dia as pessoas adotam um cachorro para ser seu companheiro. Então assim, mudou muito. Os cachorros hoje, eles estão dentro de casa e não no quintal. Eu até costumo dizer que quem deixa o cachorro no quintal ainda está muito atrasado, sabe? Tem que se atualizar. Ó, na minha casa, eu morei em fazenda até os 15 anos. Na minha casa começou desse jeito, com cachorro mais para
para dar assunto assim no quintal. Mas aí tem uma história muito interessante. Quando eu tinha mais ou menos aí uns 2 anos, eu comecei a andar velho, tá? E aí a gente tinha um vira-lata em casa, chamava Rap, o cachorro. E aí era um caramelo, assim. Bom, na minha cabeça ele era grande, tá? Mas ele me ajudava a andar. Eu não sabia andar muito direito. Cara, eu apoiava nele e saía andando no quintal, assim. Eu acho bonito quando eu vejo histórias como a sua, que desde quando você nasceu tem um cachorrinho dentro da sua casa. Eu vim conhecer esse amor com 43 anos. Que bom que você conseguiu, né? Mas eu fico pensando, meu Deus, quanto tempo perdido. Quanto tempo perdido, né? Porque eu seria outra pessoa. Olha só. A minha família realmente transformou sua vida, né, Miguel? Eu acho que até na minha família não seria não seria a mesma. A gente seria muito melhor, porque eles trazem muita coisa boa para a família, muito amor e muito respeito. Você passa a respeitar o ser humano só de ter um cachorro. Sim. Porque se você não consegue, tipo assim, você tem tanto amor, você começa a ter uma carga tão grande de amor que você não consegue fazer mal para ninguém, para nada. Você não consegue ser... Você fica zen, sabe? Eu me sinto até uma pessoa muito zen, assim, eu não brigo, eu não xingo, porque eu tô muito... depois que a Rubi entrou na minha vida, é uma carga muito positiva de só coisa boa, e eu procuro isso hoje. Minhas amizades hoje, elas são todos têm doguinho, né? Deve ser pré-requisito. Eu, infelizmente, é como eu falo, a gente vai para outro nível, sabia? Outro nível da sociedade. Né? Também. E as pessoas que não têm esse amor não entendem. Elas acham, sabe, começam a colocar nomes, que nem eu falei para você. É horrível, mas eu vou te falar, eu espero viver minha vida inteira agora com um pet assim, ó. Gente, ó, e aí, não falei que esse episódio era especial para quem adora de verdade os cachorrinhos? Então, faz o seguinte, comenta aqui embaixo de que forma essa entrevista te inspirou. Compartilha com outros amantes de pets. E já aproveita e segue a gente para ver, muito mais sobre o amor entre os pets e seus donos. Miguel, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço demais. Eu espero que esse momento aqui ajude né, a causa animal, no fim das contas. Adotem os pets e ajude uma protetora, pelo amor de Deus. É isso. Obrigado. Gente, muito obrigado e obrigado. Cheiro no seu pet. E até o próximo.